Olhem esse pão de calabresa com queijo mussarela. Essa crostinha que fica em cima fica deliciosa. Esse pão fica super macio. É uma delícia. Bem facinho de fazer. Quer aprender? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo para aprender mais essa delícia aqui do canal. Vamos para a receita? Então roda a vinheta. Vamos começar a nossa receita colocando aqui na travessa uma xícara de chá de leite levemente morno, 240 ml, pode substituir por água, 2 colheres de sopa de açúcar, 25 gramas, meio pacotinho de fermento biológico seco, 5 gramas, 100 ml de óleo e um ovo. Vamos misturar bem esses ingredientes até dissolver todo o açúcar. Depois de misturar bem, nós vamos começar a acrescentar a farinha de trigo. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo, vou colocar metade, misturar bem e vamos fazer esse processo para nossa massa ficar macia. Depois eu acrescento mais um pouco de farinha de trigo. E agora, com a massa já um pouco pesada, eu vou acrescentar uma colher de chá de sal, 5 gramas. Eu adiciono agora nesse momento, porque no começo da receita o sal inibe um pouco o crescimento. Mas é opcional, se você já tem o costume de fazer no começo da receita, não tem problema, a sua receita vai dar certo do mesmo jeito. Agora eu vou colocar a massa aqui em cima da mesa e vou trabalhar essa massa até ela ficar homogênea, uns 2 minutinhos somente. Depois que ela tiver assim, homogênea, já não está grudando mais nas mãos, nós vamos sovar essa massa por pelo menos 5 minutos. Eu vou sovando a minha massa assim, rasgando e trazendo de volta a massa. Se necessário, acrescente um pouquinho de farinha de trigo, mas coloque bem aos pouquinhos para não passar o ponto da massa. Já terminei de sovar a minha massa, fiquei sovando aqui 5 minutos. E essa é a farinha de trigo que sobrou, aproximadamente 1 colher de sopa. Vou colocar aqui de volta a massa na minha travessa com um pouquinho de farinha de trigo no fundo para não grudar a massa. Vou bolear antes de colocar na travessa, cobrir com filme plástico e deixar descansando até dobrar de volume, aproximadamente 40 minutos. Enquanto a massa está descansando, vamos preparar o recheio, tirando a pele da calabresa. Vou ralar no ralo, no mais grosso. E também vamos ralar a mussarela. Aqui eu tenho 1 gomo de calabresa e 150 gramas de mussarela ralada. Minha massa já descansou 40 minutos, dobrou de tamanho. Vou pôr um pouco de farinha de trigo na mesa, colocar a nossa massa. E agora eu vou fazendo movimentos apertando para tirar o ar da massa e vamos colocar o nosso recheio aqui. É só ir apertando e abrindo um pouco essa massa. Não precisa ser bem certinho. Vamos colocar um pouco de mussarela ralada ou queijo de sua preferência. Colocar um pouco também da calabresa. Se você gostar, pode colocar orégano, que fica bem gostoso também, mas é opcional. E depois que a gente colocar um pouco desse recheio, nós vamos dobrar, fechar essa massa, assim. E agora vamos apertar, abrir mais um pouco a massa. Fazendo esse processo, a gente vai fazer com que o nosso recheio fique bem espalhado na massa. Depois de abrir mais um pouco, vamos colocar o restante da calabresa e da mussarela. Vamos fazer o mesmo processo da primeira vez, dobrando a massa, e agora nós vamos apertar a massa como se estivesse sovando, para que o nosso recheio fique bem espalhado no nosso pão. Vamos colocar na forma untada enfarinhada. Eu estou usando uma forma de pão, mas pode fazer na forma comum. A minha forma mede 28 por 11 e 6 centímetros de altura. Agora, nós vamos esticar um pouquinho essa massa para ficar no tamanho da forma
E vamos colocar aqui na forma e dar uma ajeitada, apertando com as pontas dos dedos até a massa cobrir todos os cantinhos da forma. Ficando desse jeitinho assim. Vamos cobrir com um plástico, um filme plástico, um guardanapo por cima e vamos deixar crescer até dobrar de volume, aproximadamente 40 minutos a 1 hora. Aqui já dobrou de volume, ficou 40 minutos. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. E está pronto o nosso pão de calabresa com mussarela. Esse pão fica delicioso, muito fofinho. Essa crostinha de queijo que fica em cima fica uma delícia. É bem fácil de fazer e fica muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Façam aí na casa de vocês e depois me falem o que acharam da receita. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou da receita, deixe um joinha para eu saber que você gostou. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigada a todos pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.